Olá a todos. A ONU divulgou um relatório no último dia 30 de outubro, dando conta que em 2016 nós tivemos a maior concentração de gases de efeito estufa na atmosfera nos últimos 800 mil anos. Em 2015, essa concentração era de 400 partes por milhão. Em 2016, passou a 403 partes por milhão. A gente pode imaginar que esse acréscimo, de 3 partes por milhão tenha sido pequeno, mas na verdade o gráfico ao lado aí mostra que nos anos 60 a concentração estava abaixo de 320 partes por milhão. Ou seja, nós tivemos ao longo aí dos últimos quase 60 anos um acréscimo considerável. E esse aumento de 3,3 partes por milhão, na verdade, entre 2015 e 2016, ele foi recorde. E, em parte, ele foi devido às emissões causadas pelo homem, mas também a um forte El Niño que ocorreu entre 2015 e 2016, que ele desencadeou secas em regiões tropicais e reduziu a capacidade de que parte desse CO2 fosse absorvido pelas florestas. Tá? O El Niño, só recordando rapidamente, ele é um evento climático que faz com que as águas do Oceano Pacífico, próximo à costa do Peru, elas apresentem um aquecimento maior. E isso causa uma interferência grande no clima, por exemplo, da América do Sul, em parte do clima nos Estados Unidos e em outras regiões também, como Austrália, Sudeste Asiático, por fim, causa aí um impacto global significativo. E o problema é que essa concentração anormal de CO2 ela pode aumentar o efeito estufa, fazendo com que ocorra um aquecimento do planeta, tá? E interferindo no clima. Podem ocorrer secas prolongadas em determinadas regiões, enquanto que em outras nós podemos ter chuvas muito mais intensas. E uma das previsões é de que eventos como El Niño podem tornar-se mais frequentes, e aí nós entraríamos em uma espécie de ciclo vicioso, pois o El Niño reduz a capacidade de florestas, de determinadas áreas tropicais, em absorver o CO2, conforme já havia mencionado. Então, esse aumento do CO2 na atmosfera pode levar a El Niños mais intensos, que por sua vez reduz a capacidade da própria natureza em absorver esse CO2. E mais CO2 na atmosfera pode fazer com que novos El Niños mais fortes sejam verificados. Então a gente pode entrar numa espécie de ciclo vicioso onde esses extremos climáticos eles vão se manifestando, eles vão se intensificando. Para os céticos, para aqueles que não acreditam que essas emissões elas podem causar interferência no clima, vale o princípio da precaução, que significa o seguinte: diante da incerteza científica sobre o dano ambiental, melhor reduzir as emissões do que pagar para ver. Os céticos eles duvidam que isso possa acontecer, mas também não têm certeza a respeito disso e falar, não, podemos continuar emitindo CO2 sem problemas, mas se o problema acontece no futuro, talvez aí seja muito tarde para tentar reverter. Então vale aí o princípio da precaução. Diante da incerteza é melhor tomar cuidado. E além disso, muitas emissões de CO2 estão relacionadas com a emissão de poluentes. Então quando nós queimamos combustíveis fósseis, por exemplo, como gasolina, diesel, isso não só aumenta as emissões de CO2, mas também leva à emissão de uma série de poluentes que são muito prejudiciais à saúde humana. Então, quando normalmente a gente fala de redução de emissões, a gente está falando também da redução de uma série de poluentes que vão contaminar o ar e vão prejudicar a nossa saúde. Então, sempre que a gente fala em redução de emissão, isso é uma coisa positiva para a nossa saúde como um todo. E a partir da próxima semana, a partir do dia 6 de novembro, teremos na Alemanha uma nova convenção sobre mudanças climáticas. Então será interessante a gente acompanhar
essa convenção para ver quais decisões serão tomadas, pois será a primeira cúpula desde que os Estados Unidos informaram que não vão cumprir o Acordo de Paris, né? O governo Trump informou esse ano que não vai cumprir, não vai seguir o Acordo de Paris. Vamos ficar atentos a isso e verificar aí quais serão as deliberações dessa nova cúpula sobre mudanças climáticas que ocorre a partir da semana que vem na Alemanha. E um grande abraço a todos.